Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos o programa Na Mira do Trader. Hoje, 16 de março de 2020, 14 horas e 12 minutos. É o último dia para quem deseja se matricular na imersão técnica Top Traders. O link estará na descrição do vídeo. Eu desejo a todos uma boa semana. Se puder deixar o like e compartilhar o vídeo, eu agradeço muitíssimo também. Caríssimos, vamos iniciar os estudos pelas bolsas na Europa. Quando eu faço o Na Mira do Trader mais cedo, eu espero fechar na Europa. Nós tivemos fechamento em baixa na Ásia, na Europa também. Assim que o Fed reduziu os juros da banda entre 1 e 1,25 para 0 e 0,25, os mercados entraram em pânico. Mas na Europa, por exemplo, bolsa da Alemanha, a mínima 8255 fechou 8742. Inglaterra, a mínima 4898 fechou 5151. Então elas fecharam, as bolsas na Europa, distantes das suas mínimas. Novamente, né? Nós temos um sinal de fundo, dessa vez o índice DAX, é um doji. Precisaria ser acionado, trabalhar acima, ter algo novo, mostrar alguma consistência, porque esses sinais têm sido anulados. A mesma coisa aqui no índice FTSE. E na China, que foi a bolsa dentre as grandes a que menos caiu. Esse eixo aqui de um possível topo-topo, ou seja, topo duplo. O mercado chinês ficou abaixo, então, salvo uma grande reação nas bolsas americanas até o final, alguma coisa que agrade o mercado, né, que mostre alguma inflexão no coronavírus, porque assim, o Fed está inundando o mercado com dólares, né, todos os bancos centrais trabalhando de maneira alinhada. Nós temos novamente quantitative easing, o Q3 anunciado, e mesmo assim o mercado não reage. Então talvez ou vai ter um efeito retardado, como aconteceu de quinta para sexta, ou então o mercado espera de repente o pico na doença nos Estados Unidos para aí sim começar a tomar risco. Então essa é uma hipótese. Falando nos Estados Unidos, nós temos aqui o índice Nasdaq, distante da mínima, que foi 6951, porém em forte queda ainda, 7,86. Desenhando aqui um martelo, né? Mas o mercado tem que mudar o seu sentimento, na verdade. E aí esses sinais eu acho que passarão a fazer sentidos e serão de fato materializados, né? Grandes gaps de baixa. Nós temos na S&P um sinal parecido, tá entre um martelo e o spinning top, que é aquele candle que tem sombras superior e inferior. E nós temos o Dow Jones com um spinning top verde, né, mas também caindo 8,39. Quer dizer, se o mercado mudar, virar a chave, tem um amplo espaço para subir, só que ele não muda, né? São pequenas reações seguidas por movimentos mais agudos de queda. Então, por enquanto, a gente não teve algo novo. Para quem compra nesse momento ou mantém, é mais por assimetria, né, ou por julgar que o risco-retorno faz sentido. Aí nós temos o VIX. Ele tinha dado um sinal na sexta-feira. Hoje ele coloca em xeque sinal, já está acima da máxima desses dois candles, né? E temos o EWZ. TF brasileira negociada em Nova York, caindo 15%, tinha subido isso um pouco menos, né, na sexta-feira, hoje já devolve tudo. Né, abaixo do fechamento da antevéspera, na verdade, mas com, né, digamos assim, querendo formar fundo, mas aí vem um movimento de queda bastante contundente, desarma os compradores e empurra o mercado mais abaixo. Ok? Falemos do petróleo. A Arábia Saudita também deve inundar o mercado, indicando aí um possível alvo. Acho que vale a pena até ver pelo semanal, né? Em $25 para o petróleo.
Mas nada que não possa mudar, pessoal. As coisas têm mudado de forma muito rápida. De repente entram em acordo. Realmente a região de 25 seria alvo se esse movimento continuar. Salvo algum acordo com a Rússia ou alguma mudança em relação ao próprio coronavírus, deve manter o petróleo em baixa, mas está bem esticado já, né? Uma fagulha pode gerar literalmente uma explosão e o petróleo voltar a subir, senão ele pode realmente descer para alcançar aquele patamar. No caso do Brent, o suporte ficaria em 27,13. Perfeito? Aí falamos de criptomoedas. Bitcoin. Ele não tem feito um movimento antagônico como muita gente esperava e até apostou. Houve um repique no dia 13, mas já foi posto em xeque. Eu, não, por exemplo, não trabalharia vendido no Bitcoin agora. Mas não existe assim um sinal mais claro de compra. Acho que hoje a liquidez, se eu tivesse uma liquidez, eu remeteria mesmo para o mercado de ações, não de criptomoedas. Então, um sinal confuso, né? Talvez é quando para fazer um pivô. No caso do Ether também, o Litecoin deve ter um desenho parecido. Né? A história do fundo, topo fundo, mas aí a gente vai ver com mais... um pouco mais de cuidado. E o Monero, um desenho parecido. Perfeito. Bom, vamos então falar aqui dos ativos fixos. A Via Varejo, que a gente sempre faz. A região que aparentemente separa o joio do trigo nesse momento é o 866. Ó, aqui fechou acima, aqui também, agora já coloca o sinal em xeque. Assim, eu acho que para quem tem caixa e vai ter paciência para deixar as operações rolarem, esses descontos eles geram, na minha opinião, oportunidade na compra, nem que você divida os lotes, vá comprando, né, pouco a pouco. Mas tem que ser um cenário de médio para longo prazo. E a FNC tinha um forte sinal, cai 10%, derruba o sinal. Aí temos o DI. Eu conversava com um amigo meu hoje no almoço, eu o encontrei. Todas as vezes que o mercado abriu nesses gaps de baixa, ele permaneceu pressionado o dia inteiro. Se hoje, por exemplo, houvesse alguma reação na etapa final, com a formação de uma sombra, seguido por uma alta no dia seguinte, poderia ser algo novo. Então, juro, chegou a fechar esse gap, aí devolveu tudo. Quer dizer, um candle com sombra superior depois de fechar o gap, enfim. Mas ainda tem um viés de alta, né? Mas o juros talvez seja o juro ativo mais difícil de trabalhar no momento. E aí falemos aí de Petro Vale Bancos. Petrobras acompanhando o petróleo. Eu acho que essa leitura de uma possível formação de gap de fuga medida exaustão ainda é válida, porque o candle que marcou a mínima do movimento ainda está conservado. Né? A mesma leitura da Vale. Não. Esse martelo ainda está conservado, apesar desse sinal desanimar muita gente. É o que eu dizia, comprar na euforia de sexta, o risco é muito alto. Agora, depois da euforia, você pega a correção. Para quem pensa em médio prazo, é uma hipótese. É o caso que se aplica a Bradesco, ainda conserva a mínima do movimento. É o caso de Tube, também conserva a mínima do movimento. Quem sabe formando um fundo duplo, alguma coisa parecida.
Mas eu acho que quem tem a carteira vai ter que ter paciência. O que eu acho que o mercado espera? Todas essas iniciativas dos bancos centrais, inclusive aqui no Brasil, são louváveis. Eu acho que o mercado espera, especialmente em território americano, um pico do vírus e depois uma inflexão. O vírus começar a diminuir o seu número de casos. Ou alguma coisa que amenize de fato os sintomas ocorre, ou ainda uma evolução e desenvolvimento de uma vacina. Aí o mercado vai conseguir mensurar melhor, né, as perdas e coisa e tal. E aí poderia começar a precificar o futuro. Eu acho que é assim que pode acontecer. E no caso de Banco do Brasil, poderíamos imaginar até um fundo topo fundo aqui. Acho que tem essa possibilidade. Aí nós temos... Falamos do VIX também. Falar do dólar à vista. O dólar à vista, ele dá fortes sinais como essa shooting star, ele não desenvolve a queda, né? Por esse sentimento de pânico criado, mas a shooting star ainda tem a sua máxima conservada. E aí nós temos uma espécie aqui de nuvem negra, né, formada no dia 12, mas não chegou a penetrar a metade do candle. E agora o dólar reage aqui. Talvez baseado numa simetria em V, mas que pode ser colocado em xeque se formar-se um topo duplo. Se o dólar não conseguir se manter acima de 4,993, ele deixaria um sinal de topo duplo, rompimento falso, o eixo ficaria em 4,917, ele poderia voltar para 4,650, né, alvo aqui, o pé, a base dessa figura. Ok? Falar um pouco da Bolsa da França, é o índice CAC. Fechou longe da mínima, né? Um doji pernalta. É um sinal de equilíbrio, entre aspas, né? Depois de um mega gap de queda. Não. E aí temos o Ibov. O Ibov tinha penetrado o território entre as bandas de Bollinger, grande volume na sexta. Aí hoje frustra, né, o movimento, mas ainda conserva a mínima. Isso pelo diário. No semanal ele opera sobre uma região que lançou uma forte alta desde setembro de 2018. Né, e fez a mínima da movimentação nesse ponto, marcado em junho, quer dizer, é uma região que concentra compradores e distante da média de 21, mas precisa ter algo novo, uma sessão firme de alta seguida por outra, aí os vendedores falam, porra, tem comprador por aqui, de repente o próprio vendido ele começa a recomprar e como ele tem um spread favorável, de repente entrar na compra. Aí nós temos BOVA11. O BOVA11 sim, ele costuma ser fiel aos gráficos, mas o momento é muito turbulento. Mas o cenário de gap de fuga, a medida de exaustão continua válido porque a mínima aqui está confirmada. Né? É a mesma coisa de você ter uma série de regras, de leis na sociedade, pessoal, aí você entra no cenário de guerra. Boa parte disso se perde no cenário de caos. Aí depois, quando as coisas vão voltando à normalidade, as técnicas, o fundamento, o fluxo, o gráfico, eles passam a encaixar de novo, né? Até que a coisa se acalme, digamos assim. E aí temos o mini índice numa sessão bastante volátil. Ele veio abaixo de 72,125, que foi limite de baixa da quinta-feira. Chegou a bater 70,280. Em condições normais, a gente diria, né, que aqui é uma região
propicia formar um fundo duplo, um grande W com eixo em 82.940, podendo chegar a 110 mil pontos, mas isso em condições mais ou menos normais, né? No momento atual tem muita volatilidade, né? Essas loucuras, problemas sistêmicos, corretoras, TI, e aí é difícil afirmar, mas é um sinal que nós temos aqui, né? Não deixa de ser um sinal. O gráfico intraday muito comprometido por causa dos limites de alta e de baixa e dos gaps, né? Acima desse ponto, 72.510, conserva ainda alguma memória, né? Um ponto que pode concentrar compradores. E se houver o rompimento de 76.425 e a média de 21, nós teríamos um pivô de alta rompendo a média. Aí o gap atrairia os preços e poderíamos ter um movimento um pouco mais consistente no sentido de recuperação. Apesar dos pesares, quais são os pesares? Esses gaps malucos, né? É possível também traçar uma LTB. Se ela for rompida, não é fácil que ocorra, mas se ocorrer, colocaria o mini índice num território comprador. Aí um aluno me perguntou, há pouco, até 2 alunos perguntaram, respondendo de forma coletiva, se eu acho que tem pelo menos uma possibilidade desse padrão ser um três rios, exato, fundo triplo, né? E aí eu vou além, é possível sim, apesar desses limites de alta e de baixa e tal, que seja um fundo triplo, mas eu acho que ele ganharia um cenário factível, pessoal, se houver realmente rompimento de 76.425 e o pivô. E aí, se a gente entender como fundo triplo, poderíamos entender também como um triângulo descendente, ó, porque essa linha une os topos, né? Então, poderíamos ter um fundo triplo, um pivô acima de 76.425 e um triângulo descendente. Poderia explodir o mercado, sei lá, uma vacina, o mercado começa a apreciar as iniciativas dos bancos centrais, uma inflexão na Itália e nos Estados Unidos do vírus, porque na Coreia do Sul a taxa de mortalidade é 0,9%, está sob controle, apesar de ser o 4º número de casos. Então, quer dizer, são hipóteses, né? Da mesma forma que não tinha uma razão, uma motivação mais racional para uma queda tão forte, especialmente no Brasil, pode não ter aparentemente para uma recuperação e aí ela começar a ocorrer, enfim. Mas eu acho que ainda a gente tem um cenário de grande risco e volatilidade. E o retorno é proporcional ao risco também. Então as bolsas americanas estiveram mais animadas já durante o dia, né? As ações dos bancos centrais nem sempre são bem-vindas, vídeo hoje. Está sendo alguma coisa sobre o G7 aqui. Né? Essas restrições da circulação de pessoas, isso assusta muito o mercado. Então o que diz o G7? Reconhecemos que pandemia de coronavírus é tragédia humana e crise global de saúde. Estamos comprometidos a fazer o que for necessário para garantir resposta global forte. Desafios podem exigir medidas de emergência nacional. Continuamos comprometidos com estabilidade da economia global. Quer dizer, FMI, Banco Mundial, os bancos centrais mundo afora estão de fato comprometidos, mas acho que o mercado ele espera talvez o pico da doença na Itália e em continente americano. Essa é a minha visão, é o meu sentimento. Ou uma vacina, algum avanço na contenção da doença. Ok, pessoal, espero que seja útil o conteúdo. Último dia para imersão. Quem tiver interesse, venha conosco. Qualquer novidade, eu posso voltar aqui no YouTube ou então no grupo gratuito do Telegram, que vai estar na descrição do vídeo, para que você possa se inscrever e receber as minhas comunicações. Então, dentro do possível, uma boa semana a todos. Conte conosco nesse processo de reconstrução, reestruturação do mercado aqui no Brasil. E vamos em frente, firmes na luta, pessoal. Valeu!